Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios. Tem o primeiro e tem o segundo. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 6 em diante. Vamos lá. Eu plantei. Vamos lá, todo mundo. Eu plantei. Mas o crescimento está muito fraco. Está muito fraco. Ou não tem Bíblia aí para ser lida. Vocês estão acostumados. Pastora, você está acostumando esse povo mal, hein? Fica jogando versículo ali no telão. A turma já quer trazer a Bíblia no celular. Vamos lá. Uma forma quase que responsiva. Versículo 6. Eu plantei, mas o crescimento, de modo que... Versículo 8. Amém. Tá bom até aí. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos. Te agradecemos por essa noite, Senhor. Estamos no último mês do ano. Um mês também que celebra-se, comemora-se o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mês onde, ó Deus, fechamos o ano e adentramos num novo ano. É um mês, ó Deus, para muitos de trabalhos além do normal. Para alguns que estão desempregados, conseguem um trabalho de fim de ano, provisório. Mas o Senhor há de transformar o provisório em permanente. É um mês, ó Deus, que nos traz muita alegria, festas. Mas agora, hoje, nessa noite, nesse momento que antecede, nós queremos te orar, pedir que tu nos abençoe, abençoe a tua igreja, abençoe a cada culto que teremos até o final do ano, abençoa a campanha de quarta-feira, abençoa domingo pela manhã, pastor Luiz de Matipó, homem humilde, simples, homem que está lá no lugar onde a maioria não quer estar, nos lugares mais pobres, nas delegacias, fazendo aquele trabalho que nós conhecemos. Ajuda e abençoa na humildade dele, no trabalho que ele faz, usando a tua igreja para presentear, para doar, para compartilhar. Abençoa também, Senhor, a cada encontro, a cantata de Natal. Abençoa que seja uma cantata que possa levar com nitidez a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Que as famílias venham celebrar. Que as famílias venham, não num conceito de Natal de shopping, fazer compra para ver lá o Papai Noel. Não, nós viemos aqui, Senhor, estaremos aqui com as famílias, celebrando ao nascimento do nosso Salvador. E ao findar do ano, no dia 31, estaremos aqui nos despedindo de 2018 e adentrando em 2019, ofertando o primeiro dízimo, que serão os primeiros minutos na tua presença. Eu não quero encerrar o ano de 2019 com Deus se eu não iniciá-lo com Deus. Eu quero iniciá-lo na tua presença, Senhor. Eu quero abdicar da minha vontade e dizer, não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu quero iniciar o ano com os pés em 2019, dizendo, Senhor, eu vou te dar a primícia de 2019. Eu vou te dar não só a primeira parte, mas eu vou te dar o melhor, os primeiros minutos. Eu não vou te dar o resto do ano. Eu não vou te dar uns fins de semana. Eu quero te dar a primeira parte do ano. Eu não quero oferecer a primeira parte para ninguém mais, para nenhuma outra coisa, e nem para mim mesmo. Eu quero oferecê-la para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala aos nossos corações e renova as nossas forças. Em nome de Jesus, que a igreja diga. Amém. Apóstolo São Paulo, irmãos, aqui em Coríntios, ele diz, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que prega, mas Deus que dá o crescimento. Antes de adentrar nesses versículos, hoje pela manhã, lá no Impacto, uma irmã chegou para mim
e disse: bispo, eu nunca tinha enxergado o que eu enxerguei da maneira que o senhor explicou ontem à noite. Caramba, para mim tudo que era complicado ficou descomplicado. E o que parecia difícil de entender está fácil. E ela estava falando no momento da mensagem, quando eu tentei encenar, explicando sobre a cruz e a sua função e efeito. E ela me explicando o que ela entendeu, eu falei, corretamente. E ela disse: eu ouvi uma mensagem de um livro de um pastor famoso no Brasil, de Minas. E ele falou mais ou menos o que o senhor falou. Não nessa dinâmica que o senhor apresentou, mas é mais ou menos a mesma linha. Eu falei assim: qualquer pastor, e disse a ela, qualquer passagem bíblica, ou algumas passagens bíblicas, elas têm muitas interpretações de acordo com o momento da inspiração. O pastor Rodrigo estava falando sobre uma passagem, aí de repente ele entrou num versículo que falava sobre semente ou trigo e vinho, e ele começou a interpretar ali, colocando uma interpretação do momento, porque o trigo representa o pão. Outros pastores podem pregar, representa o alimento, depende do contexto. O vinho representa alegria. Outros podem interpretar aquilo como, por exemplo, representa o sangue de Cristo. Então, existem passagens que a inspiração do Espírito Santo colocará a interpretação na passagem. Mas eu disse para essa irmã de manhã o seguinte: só que essa passagem que eu expliquei não tem outra interpretação. Se alguém interpretar diferente, é heresia. Eu não posso interpretar que Jesus não é Jesus. É uma outra coisa. E eu estava explicando, ela me falando, e a gente conversando, eu estava dizendo, ela falou: bispo, quando o senhor colocou aquela menina atrás da coluna, porque lá tem uma coluna no salão, eu disse: irmãos, eu estava falando sobre o valor da cruz, porque as pessoas dizem, eu tenho que carregar minha cruz, é aquele marido incrédulo, é aquela esposa rebelde, é aquele filho desobediente, é o meu patrão. E na mensagem, para quem estava lá, entende melhor, e eu dizia: a cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu emprego, não é o seu amigo, não é o seu patrão, não é o câncer. O pastor Nando estava lembrando, e eu já tinha até esquecido que ele falou aqui da mãe dele. Ele falou, eu lembrei. E é bom quando as pessoas guardam as palavras que marcam o coração. Eu vi que ele estava muito tenso, choroso. É mãe, recebe um laudo desse. E na hora eu disse: ela é filha da cura. Palavra afirmativa debaixo da autoridade. E eu estava dizendo para aquela irmã, e ontem falando para os irmãos, porque a nossa cruz não é um marido incrédulo, porque o dia que ele se converter, você não tem mais cruz para carregar, e Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz é para sempre, é a vida toda, é até Jesus te levar. Então a cruz não pode ser o câncer, porque o dia que Jesus cura o câncer, não tem mais cruz. E aí está em desobediência, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Portanto, eu tenho que entender que a minha cruz é para sempre. E a minha cruz não é para trazer sofrimento, porque Jesus não traz sofrimento para nós, Ele traz alívio do sofrimento. E outra coisa, a sua cruz não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, Ele carregou. É a cruz dele. Ele não disse: cada um tome a minha cruz. Ele disse: cada um tome a sua cruz e venha e siga-me. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Portanto, doença não é cruz, porque Jesus cura a doença se for embora a cruz. Marido não é cruz, porque Jesus salva ou mata. Faz a escolha aí, varão. Não, vai não. O filho rebelde se converte, ele não é mais cruz. E aonde é que você vai arrumar uma cruz? Não, vou carregar a cruz de Cristo. Não, ele não pediu isso. Ele disse: a minha cruz eu carrego. Agora que cada um pegue a sua. Porque a cruz, e a irmã está dizendo: bispo, eu nunca enxerguei daquela forma.
Eu havia dito, a cruz representa a morte de Cristo. Ele, diante do Pai, lá no Getsêmani, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Em outras palavras, se possível, minha vontade. Se possível, minha vontade. Se possível, minha vontade. Se possível, passa de mim esse momento de morte e sofrimento. Mas logo Jesus se recuperou e disse, mas antes, Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Naquele momento Jesus morreu. Ali ele morreu. Depois foi só carregar a cruz. Uma pessoa morre quando ela anula-se, ou se anula. E quando ele negou existir para fazer a vontade do Pai, então o Pai passa a habitar nele e ele passa a habitar no Pai. Ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E todo aquele que estiver em mim estará no Pai também. Vós sois minhas ovelhas. Jesus então nos ensina, pega a sua cruz. E eu estava dizendo para os irmãos, explicando sobre isso, detalhadamente, com mais conteúdos, mais situações. E ela disse, quando o senhor botou aquela menina, eu pedi uma menina para levantar, e tinha uma coluna, eu disse, imagina essa coluna como Jesus. E eu peguei a jovem e coloquei atrás da coluna. E eu disse, ali está Deus. E Deus diz assim, fulana de tal, hora do julgamento. Porque a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E você sabe que você já cometeu pelo menos um pecadinho na vida, já cometeu. Então, sentença para você e para mim é a morte. Porque a Bíblia diz claramente, a alma que pecar, essa morrerá. E Deus providenciou uma salvação eterna. E eu disse, essa menina aceitou Jesus, então vem aqui para trás da coluna, botei ela atrás da coluna. E eu disse, quando Deus olha para ela, não a vê porque ela está atrás de Jesus. E Deus diz para Jesus, cadê a fulana? Chegou a hora do julgamento. É como Deus diz assim, chegou a hora do julgamento, meu filho Jesus, cadê o Ronaldo? Traga essa ovelha para ser julgada. Aí Jesus só levanta as mãos em ato de adoração. Mas nesse momento, o pai vê o furo nas mãos e lembra da crucificação. Como é que eu pego a minha cruz? Quando eu digo, não, Ronaldo, sua vontade não mais, agora a vontade de Cristo. Ah, eu vou pecar. Aí ela me perguntou assim, mas bispo, isso não seria destruir o próprio... Qual foi a expressão que ela usou? Isso não seria não ter amor próprio? Essa foi a única dúvida que eu fiquei. Porque eu disse, irmãos, quando você entrega o coração a Cristo, você não mais obedece à sua vontade e passa a obedecer a dele. Quando Jesus pegou a cruz, ele estava negando a sua vontade para fazer a do Pai. Então a cruz significa a morte do eu, a morte do ego. A morte do ego, do eu. Quando você se converte, você desaprende algo que você aprendeu na escola. Conjugação verbais. Como é que é a conjugação verbal? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e o ai. Se foi em Minas. Você risca o eu. A partir de então, aceitou Jesus? É tu, ele, nós, vós e eles. Você vai ao culto? Vou. Não, nós vamos. Vamos para a casa do Senhor. E isso foi um treinamento. Até hoje eu me vigio para nunca usar o eu. Sempre, eu fui. Não, nós fomos. Mas se o senhor foi sozinho? Não fui não, fui com Jesus. Quando eu morre, não tem mais que usá-lo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E aí o que acontece? A minha cruz significa igual a de Jesus. Morrer o seu eu. Ele renunciou à sua vontade para fazer a do Pai. Eu renuncio a minha para fazer a de Cristo. E quando o Senhor Jesus renuncia a sua vontade para fazer a do Pai, ele se une em João, capítulo 15, 16, 17. Ele fala claramente nisso. Eu estou no Pai e o Pai está em mim.
Porque ele morreu para si, então quando ele morre para fazer a vontade do Pai, sua alma e espírito tornam-se uma com o Pai. E ele diz: se vós fizerdes a mesma coisa, ao obedecer, então vocês se tornarão um comigo, porque uma vez morto, você não vive, evidentemente, é redundante, mas tem que ser dito. Uma vez morto, não se vive. E se você não vive, alguém vive em você. Como você morreu para fazer a vontade dele, então ele vive para você existir. E eu disse para ela: sabe como é que funciona isso? Quando você olha para o céu, no verão, tem aquelas nuvens, parece um algodão doce, bonitinha, formada. E aí o vento sopra uma nuvem contra a outra, e de repente uma entra na outra, e as duas nuvens deixam de ser duas e passam a ser uma só. Mas são duas, você viu quando uma entrou na outra. E eu disse para ela: é assim. Quando você morre para fazer a vontade de Cristo, você se torna um com Ele, e Ele torna um com você. E ela disse assim: mas eu morrendo, eu não perco o amor próprio? Eu disse: não. Porque quando você vai se tornando um com Ele, a sua vontade vai se tornando igual a dele. E a vontade dele vai se tornando uma... Ela: como assim? Eu disse: olha, na verdade, existe dois lados, o do bem e o do mal. Não existe uma terceira opção. Existe duas, a do bem e a do mal. Não tem meio termo. Então você vai ter que optar. Se você fizer a opção pelo mal, é quando você diz: não, eu mando, eu decido. Mas você não decide. Você pensa que decide. Eu sou dona do meu nariz. É nada. Porque quando você decide fazer o que é de errado, quem comanda o que é de errado já está te inspirando, já está soprando sobre você. Quando você quer se vingar, a coisa ruim da vingança, o lado do mal, já está te inspirando, e você vai se tornando um com ele. É aquela história que eu sempre conto do índio, que estava lá na missão e perguntaram a ele o que era ser convertido, como estava aquela situação, e ele disse: é como ter dois cães dentro de você. E o índio, da sua sabedoria, disse: vence aquele que você mais alimentar. O cão que você mais alimentar dentro de você vai matar o outro. Há dois seres para influenciar a tua vida, o do bem e o do mal, Deus ou o diabo. As suas decisões terão que ser semelhantes ou iguais a de um ou a de outro. Eu disse para ela: então não tem escolha. O seu amor próprio não será destruído, porque você vai começar a pensar, sentir e viver como Cristo. Então é como se tornar uma só. Você não é alma e espírito. Eu disse para ela: você vai ser fulana e Cristo. Porque Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você estará nele, ele estará em você. E quando Deus disser: Jesus, cadê a ovelha Ronaldo para julgamento? E Jesus vai dizer... E o pai diz: como assim? Ela não está. Não. Traga para o julgamento. Não precisa de julgamento. E o pai vai dizer: não, a minha palavra está determinada. Toda alma que pecar, essa morrerá. Aí Jesus vai dizer assim: então ele já foi julgado, porque ele já está morto. Como? Quando ele pegou a sua cruz e me seguiu. Ele morreu para si, tornou-se um comigo. O senhor consegue vê-lo? Não, mas ele está aqui comigo. E todas as vezes que Deus olhar para os seus filhos, os seus olhos estarão com o óculos chamado Jesus. E sempre verá Jesus. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Deus semeou Cristo, e Cristo foi a primeira semente da igreja. Jesus foi a primeira semente. E dali então surgiram-se 12 sementes que ele plantou. E das 12 mais outras e outras e outras, e veio se multiplicando até os dias de hoje. Portanto, quando chegou no apóstolo São Paulo naquela época,
Ele disse, não, vocês não estão entendendo. Quem semeia para a vida, é para a vida. Quem semeia para a morte, é para a morte. Portanto, irmãos, o segredo de viver vida vitoriosa, em todos os aspectos, é entender que a semente que morre na terra, vira árvore, e árvore frutífera. Quando você morre para si, vive para Deus, produz fruto e fruto em abundância. Assim como a lei do semeador. Por exemplo, Gálatas fala assim, aquilo que o homem semear, isso... Ninguém planta espinho para colher maçã. Ninguém planta veneno para colher laranja. Aquilo que você planta, você colhe. Quem planta trigo, colhe trigo. E o apóstolo diz, aquilo que o homem semear, isso colherá. Irmãos, uns plantam, outros colhem. Quem dá o crescimento é Deus. Está claro na Bíblia. Um planta, o outro colhe. Mas bispo, queridos, Deus vai fazer você colher coisa que você não plantou, pela sua lealdade e fidelidade. A abundância que vem está além da sua imaginação, mas tem que plantar. Ah, mas você vai plantar, outros vão colher, outros vão plantar, você vai colher, você vai plantar e você vai colher. Na lavoura de Deus é assim. Na lavoura de Deus, foge a razão humana. Aquele que planta, há de colher. É a lei da natureza. Só que, o interessante, nenhuma semente na terra, brota e dá apenas uma semente. Eu lembro quando eu era garoto, na casa da minha avó tinha uma goiabeira, protegida por um formigueiro. Para subir naquela goiabeira tinha que ter coragem, porque era tanta formiga que ficava subindo e descendo nela. Só que aquela goiabeira, irmãos, dava cada goiaba que parecia uma pera gigante. Coisa maravilhosa. A gente sentava no galho das árvores, chotando as formigas e colhendo os frutos. Às vezes, para colher frutos bons, tem umas formigas pelo caminho. Mas as formigas não nos impediam de colher aquelas goiabas maravilhosas. E nós éramos crianças. E às vezes trepávamos no muro para não ter que ficar no formigueiro, e nós íamos arrancando dos galhos. Só que o galho atravessava a vizinha, ia lá na varanda da vizinha, e uma vez a vizinha estava pegando as goiabas e disse, pode não, eu tinha uns 12 anos, é da minha avó. E a menina da vizinha disse, está na minha casa, porque o galho estendia por cima do muro até a varanda dela. Irmãos, árvore frutífera dá o suficiente para você, ainda sobra para os vizinhos. Quem serve o Senhor com fidelidade vai ter em abundância e vai ter para dar e compartilhar e dar, porque Deus dá em abundância. Vai lá no mamoeiro. Você sabe que o mamoeiro está ali porque uma semente de mamão foi plantada. E tem mamoeiro que dá 4 metros de altura. Já viu a semente de mamão? É menor do que um caroço de feijão. Não importa o seu tamanho, se Deus quiser fazer você frutificar, você vai frutificar. Porque você morreu para si mesmo e está vivendo para Deus. Você não diz, o meu dízimo. Não, o dízimo do Senhor. Coloca na terra como deve, com alegria. A minha oferta, não, a oferta que eu tenho a honra de trazer para o Senhor. Mato eu. Tudo que o homem semear, isso colherá. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aí está aquele mamoeiro enorme. E você tira um dos mamãos. Enorme, ou pequeno. Não, tira o menorzinho que tiver. Aí você corta. Quantas sementes tem ali dentro? Se aquele mamoeiro der uma mão só na vida, caramba, esse mamoeiro nasceu, cresceu, a vida toda só deu um mamãozinho. Mas um mamãozinho dá para você fazer com que o seu sítio seja todo tomado. Porque um só tem centenas de sementes para serem semeadas.
Você acha que Deus é um Deus de miséria? Ah, mas eu tenho passado sufoco. Tem um propósito, para algum aprendizado. Que o propósito de Deus é, passando esse período, essa fase, você trazer na sua rede cardumes e mais cardumes, porque Deus quer abundância para você. Tudo que o homem semear, isso colherá. Falando do produto, não da quantidade. Quem semeia laranja, colhe laranja. Então ele está falando do produto. Ninguém semeia bambu e colhe canavial. Ele não está falando da quantidade, porque a quantidade já está implícita na promessa. E a promessa é sempre 1000 vezes mais. Sim. Deus disse, está muito escuro o céu. Estrelas. Bilhões e bilhões, não tem como contar. Deus olhou o mar e disse, peixes. Não dá para catalogar a quantidade, a qualidade, quanto mais a quantidade. Aves do céu. Só um fotógrafo de pássaros, conversei com ele, ele disse que tinha fotografado 5.000 espécies. Fotografado ou catalogado? Ele já tinha muito, não me lembro agora. Mas ele tinha mais de 5.000 espécies. Não é quantidade, espécies. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso significa um Deus de fartura, um Deus de multiplicação, um Deus de abundância, um Deus que não retém dar. Por isso ele diz, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, transbordante. Deus é um Deus de prosperidade. E quando a porta se fecha, é para nos ensinar. Nos ensinar a abrir os olhos. Que ninguém presta atenção na porta enquanto ela está aberta. E você não vai prestar atenção não? Então ele encosta. Aí você para abrir. Mas por que está fechada? Aí Deus diz, eu que encostei. Estou falando contigo, você não presta atenção? A lei de Deus é prosperar. Não tem uma semente que ele criou. Não tem uma semente que ele criou que produzirá apenas uma semente na vida dela. Entendeu? Meu ND tem tão pouquinha gente, mas tem mais do que você. Você é um só. E se lá tiver um só, você e eles são dois. Então Deus já está te ganhando. Amém, irmãos? Quem não está entendendo, diga amém. Ok, fico feliz. Tudo que o homem semear, fala comigo. Tudo que o homem semear, isso colherá. Jeremias capítulo 4, versículo 3 diz, não semeeis entre os espinhos. Eu vou abrir aqui para você, ler melhor para você. Jeremias 4,3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, 2 pontos, lavrai para vós outros o campo, ou seja, prepare e plante, e não semeeis entre os espinhos. Não coloca sua semeadura no lugar errado. Uma pessoa, uma ocasião, disse assim, pastor, bispo, encontrou comigo num supermercado e disse, a minha vida virou uma desgraça depois que eu segui aquele pastor. Depois que eu... Irmãos, reflete bem aonde você bota a sua semente. Reflete bem. Será que você não está botando entre os espinhos? Eu não dou o dízimo porque eu acho que a igreja não precisa. Eu distribuo para os pobres. É um pobre só que ele dá, ele. Normalmente esse não dá para pobre nenhum. E outra coisa, dízimo não é para dar para pobre. A Bíblia trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Quer ajudar o pobre? Deve. Nós estamos ajudando o pastor Luiz, que vai estar aí domingo que vem, pregando pela manhã. Humilde, pobre, faz um trabalho naquela região do Vale de Jequitinhonha, Bahia, Minas, ele roda lá no... A gente chama de Matipó, porque ele é daquela região de Matipó. Ele é do Rio, mas está lá, uma pobreza danada.
Antigamente ele mandava umas fotos para a gente ver o trabalho que ele está fazendo no presídio, lá, o vaso sanitário do presídio, dos presos. Eu não precisa mandar essas fotos, não, rapaz. Não, lá ele pregando na delegacia, os delegados gostam que ele vai lá. Homem simples, humilde, mas está semeando. E homem como esses que nós ajudamos. E não fazemos propaganda aqui disso, que não cabe a nós essas coisas. Estamos dando testemunho para você entender. Mas eu dou para ele oferta, eu não dou para ele dízimo. Porque o dízimo é aqui na casa do tesouro. Temos que ajudar as instituições, sim. Nós tínhamos um diácono aqui que foi recuperado de droga, e sempre quando ele estava aqui, ele levava. Recolhíamos aqui recursos, principalmente açúcar, que o drogado precisa muito de açúcar, e era muito açúcar que nós mandávamos, ajudávamos sempre aquele bicho, está precisando disso, vamos providenciar. Bicho, lá no centro de recuperação precisa disso, vamos providenciar. Não fazemos propaganda disso. Mas não dízimo, nunca mandei lá para nenhum centro de caridade dízimo, porque a palavra é clara, o dízimo do Senhor pertence à casa do Senhor. Trazei os dízimos e as ofertas. Dízimo é mandamento, oferta é lei da prosperidade. Quem quer prosperar, planta. Se planta, vai colher. Vai colher o que plantou e vai colher até o que não plantou, porque o galho do vizinho vai cair lá na sua varanda. Porque Deus é um Deus de abundância. Não tem como não ter abundância. Aprenda. Agora, vai semear em terra de espinho? Vai perder tudo. Uma irmã dizia assim para mim: bispo, eu sou fiel dizimista, eu sou leal, a minha vida é reta diante de Deus. Eu procuro cumprir tudo que Deus manda, tudo que Deus... Eu ando na linha ali, mas bispo, eu trabalho, o senhor sabe como eu trabalho. Eu emprego, eu trabalho nas horas vagas com venda e meu dinheiro desaparece. E aí houve um problema conjugal, infidelidade do marido, aquela anta foi embora, ela sofreu, nós acompanhamos, tentamos, não havia como e reconciliar, ele foi embora. E nós acompanhamos a vida dela e fomos dando assistência. Uma mulher de Deus. E Deus restaurou a vida dela. E depois que ela separou daquela anta, Deus providenciou um novo matrimônio, homem de Deus, que o outro era um falso homem de Deus. E outro dia ela virou para mim e disse assim: bispo, como Deus tem me prosperado. E naquela época, eu lembro que eu falava com o senhor, eu não entendo porque eu não prospero. Eu estava agarrado, eu semeava numa maldição, todo o meu dinheiro, aquele homem, e gastava meu dinheiro com amante, com coisas erradas. E às vezes eu não queria, mas tinha que socorrer. Uma vida errada, gente colocando dinheiro em investimento errado, coisas ilícitas. Crente que faz investimento no jogo do bicho, o bicho vai comer tudo. Semear em terreno espinhoso, não tem como, irmãos. O devorador vai devorar. Jesus disse: pega a tua cruz e siga-me, renuncia e obedeça. Então não semeie em terreno espinhoso. Não administre e não queira administrar o seu dízimo. A Bíblia é clara: trazei a casa do tesouro, ao templo, a casa do Senhor. Então não semeie aonde não for ordenado. Ah, mas eu passei naquela igrejinha, fiquei com a dó. Dó? Quando começou essa CSA, essa indústria, aqui perto da Gerdau, Itaguaí, a cada 100 metros, tinha uma igrejinha, do tamanho de uma Kombi, às vezes, 5 cadeiras, o varão lá pregando, a mulher dele sentada, quando tinha mulher, e um obreiro que ele roubava de alguma igreja na porta. Aquilo tinha mais do que boutique, barraca de cachaça. Falei, gente, coisa mais estranha. Começou a CSA.
todas fecharam e desapareceram. Cadê aquelas birosquinhas da fé? Eu já fui pastor de igreja pequena, durante anos, e Deus abençoe. Nós temos congregações pequenas. Todo dia eu vi no Facebook, nossa igrejinha do Chaperó, Seropédica, está lá lotadinha, cheinha. E eles procuram copiar a sede nas decorações. Isso, Deus seja louvado. Igrejas pequenas é de Deus. Birosca da fé é golpe. Começou a cessear muito emprego. Faxineiro ganhando R$1.000, R$1.200 com cesta básica. As birosquinhas fecharam todas. Ué, mas não era um homem de Deus, tinha que pagar o preço. Por que desapareceram? Porque há uma diferença entre missionário e mercenário. E quem semeia a mercenário está semeando entre os espinhos. E aí depois diz, puxa, Deus, eu sou tão generosa. Jesus disse, pegue a sua cruz e siga-me. Quem está dormindo aí, diga amém. Estou gostando de ver vocês hoje. Estão ligados. Quem vai semear para a glória de Deus, diga amém. 2 Coríntios, diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, fala exatamente assim. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É a lei. Eu lembro quando, viajando para a terra lá da pastora, ver a mãe dela. Então, tem trechos da estrada que, tem um trecho lá, Ribeirão Preto até Ribeirão, hoje é só canavial. A rodovia tem aquele espaço. O trecho de Limeira, aquela outra região, é laranja. Só que a fazenda é toda, você perde de vista aquelas plantações de laranja. Só que da cerca da fazenda até a pista do asfalto, há um recuo da própria DENIT, DNR, sei lá. Então tem a pista que vai e vem, e tem aquele recuo enorme, de quase 50 metros, para que futuramente, se quiser ampliar, sabe o que os fazendeiros estão fazendo? Estão semeando ali. Passávamos numa estrada lá no interior, plantação de milho. Aí estava com a minha mãe, vamos parar para pegar uns milho verdes aí. Eles plantam até a cerca, mas não tem mais onde plantar, então eles plantam, quase que chamamos de dizer assim, na calçada, não é calçada, daquele recuo, e ele está na rua. E são quilômetros e quilômetros, você vai de carro, aquele milharal, coisa mais linda. Café, cobre-se as montanhas. Agora, se você quer plantar só um pedacinho do quintal, você vai colher na medida que você planta. Porque é lei da natureza. Se você põe 10 sementes de laranja, você vai ter 10 laranjeiras. Você vai ter o suficiente que cada laranjeira dá. Agora, planta 500 metros de terra para todos os lados. Você vai precisar de caminhões e caminhões e caminhões. Você vai ter que convocar os irmãos aqui para ir lá ajudar no dia da colheita. É muita laranja, irmãos. Amém? Olha o que ele diz. E isso eu afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não na obrigação, no coração. Com tristeza, não. Nem por necessidade. Mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, irmãos? Diga comigo, Deus ama quem dá com alegria. José falou em Gênesis, semeai, toma uma semente e semeie. Em Gênesis também encontramos, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, não foi no outro não, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Se você carregar a sua cruz, renuncia a sua vida, por amor a Cristo, a abundância da colheita não será apenas do seu plantio, mas será o plantio que Cristo no seu coração está proporcionando. Não coloque em terra espinhosa, coloque na terra que Deus colocou. Sede abundante ao semear e serás superabundante ao colher. Amém, irmãos? Amém, igreja? Eu quero encerrar, mas quero que você leia comigo Salmo 126.
Deus nunca fica devendo a ninguém. Repita comigo: Deus nunca fica devendo a ninguém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não deve nada a ninguém. Para o outro lado: Deus não deve nada a ninguém. Ele paga tudo que deve e dá em abundância mais. Ah, mas está difícil, tá? Sabe? Eu lembro quando, recém-convertido, ali nos primeiros anos, e eu fui participar de um ND. Pastor hoje já está, era um obreiro, irmão jovem, nosso lá da igreja, um irmão, e o pastor disse: olha, você vai fazer parte do ND, que lá chamava Grupo de Vida, do irmão fulano. Então, lá era assim, na verdade, naquela época era diferente. Cada semana a reunião era na casa de alguém do grupo que oferecia. Semana que vem pode ser lá em casa? Pode. Então, aí todo mundo ia para a casa do irmão. Aí quando eu fazia o ND, que era o grupo de vida, e a próxima semana pode ser na casa de quem? Ah, pode ser na minha. Então, era diferente. Nós mudamos essa estratégia, porque as pessoas que são convidadas, chegam lá na casa, não, é na outra casa. Mudou, então isso dava um pouco de problema. Mas eu lembro que, normalmente, nós fazíamos lá na ladeira do Tabajara, lá no Morro de Copacabana, ou no Morro do Leme. E um dia nós estávamos lá na ladeira do Tabajara, lá onde tem aquele túnel da Copacabana, lá em cima, lá no morrão, na favelão mesmo. Mas naquela época era mais tranquilo. E nós estávamos sentados, éramos jovens, sentados, éramos 5 que estávamos louvando, sem instrumento, sem nada. Louvando, cantando, e os irmãos iam chegando do grupo. E depois de um dia de cansar de trabalho, aquela correria, e eu lá para Copacabana, lá em cima. E nós estávamos, aquele dia eu estava ansioso, e eu estava ali: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu fui ficando agoniado. E o irmão líder discerniu, e ele continuou louvando e louvando. Eu estava, aí começamos a cantar, irmão, sem instrumento, um bando de jovens desafinado, e ali cantando, e cantando, e cantando. E ele puxava o hino, e a gente ali, e ele percebeu que havia uma certa agonia, um certo esforço, sabe quando você está ali, parece que não sente uma gota do Espírito Santo? E nós estávamos, irmãos, ele cancelou a mensagem, ele ficou ali conosco, orando. Ele foi muito sábio e iluminado por Deus. E ele foi, vamos continuar louvando, irmão. Sabe aquele louvor que sai das pedras, arrancado a soco, pesado, aquela coisa que você vai, e o Senhor, e seu instrumento, ele cantando, e cantando. Ele: vamos cantar outro hino. E puxava, e uma hora agora hora outro. E canta outro hino, e ora. E fomos ali, quase uma hora, nós estávamos ali. Irmãos, quando estava acabando o tempo, nos últimos minutos, o Espírito Santo resolveu nos visitar. Começamos a falar em língua, ouviu? Parecia um impacto lá hoje. Irmão, foi um derramar do Espírito Santo que nós não sentimos nem quando os encontros eram com alguém tocando, aquela coisa. E começamos e choramos. Nós perdemos a hora. E chorávamos, e cantávamos, e louvávamos, falávamos em língua. Um derramar poderoso. E eu pensei, porque lá não é tudo sistemático, eu pensei: caramba, como é que ele cancelou a programação e nos colocou orando direto? Como é que ele discerniu isso? Aí quando acabou, nós estávamos tomando um cafezinho. Ele disse assim: Ronaldo, aprenda uma coisa. O verdadeiro, glorioso, maravilhoso louvor é aquele que sai com dificuldade de dentro da nossa alma. É aquele que você dá batendo na rocha até ela virar pó. E eu disse: é verdade, irmãos. E Deus nos recompensou. Deus viu o nosso esforço de querer agradá-lo e a dificuldade que estavam passando. E houve um derramar glorioso do Espírito Santo. E nós saímos gratificados daquele dia. Salmo 126. Deixa eu achar aqui rapidamente. Quem está ligado aí comigo, diga amém. Deus está conosco, irmãos. Ouça bem. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Repita comigo. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu vou encerrar de uma maneira diferente hoje, que não é de praxe. O que você tem semeado? E eu agora estou falando, a sua semente, que você tem trazido ao altar, ela é do que sobra ou ela é de sacrifício? Eu quero que todos encurvem a cabeça agora. Eu vou pedir que os obreiros venham com os envelopes de oferta. E você vai pegar esse envelope e vai orar e pedir a Deus: Senhor, o que eu dou é sobra? É resto? O que eu semeio é o que sobra, que não me presta, que não me serve, que eu poderia jogar fora? Ou é lágrimas semeadas? Ou seja, é com lágrima que eu semeio? Ou é com resto que eu semeio? Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A pergunta é o que te faz falta? Quando você dá para Deus, você escolhe o melhor ou o pior? Quando você sacrifica para Deus, você vai no rebanho e busca a melhor ovelha, ou tu busca aquela aleijada, caolha, manca, que ninguém vai querer comprar? Você, quando vai matar uma ovelha para festejar com a sua família, você pega aquela doente? Então por que você traz para Deus a oferta doente? Se você não come a ovelha doente, não sacrifica a doente, por que você quer dar para Deus a sua pior oferta? Eu quero que você faça uma oração agora. E os irmãos estarão aqui entregando os envelopes. E você vai, se desejar, levantar a mão, eles levarão até você. E eu quero que você pode trazer agora, ou você pode trazer quando quiser. Mas eu quero que você pegue o envelope. Ore. Todo sacrifício trazido no altar era orado antes. Como é que você faz? Você entra correndo, tira da carteira o dízimo, joga no envelope e joga na sacola e está correndo aqui só para cumprimentar o pastor? Ou você traz dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade de dar a Ti no Teu altar o que me tem de melhor, o que me faz falta, ou o que vai arrancar lágrima, mas eu sei que eu colherei com alegria, porque a Deus ninguém fica devendo coisa alguma. Então eu quero te ensinar a semear, porque muitas vezes é um assunto que eu pouco falo sobre finanças, porque as pessoas ficam: eu vou trazer um visitante, o bicho vai falar. Eu quase não falo. E eu não estou falando sobre finanças aqui. Eu estou tentando despertar você a libertar o seu coração para aprender a dar o seu melhor e colher o melhor do Senhor. Então agora, eu quero que você levante as mãos e os irmãos vão estar circulando. Pode circular, irmãos. Peça o envelope. Prepare uma oferta. Eu vou pedir que o pastor Roberto, pastor André, um dos pastores aqui da frente, e nós vamos louvar o Senhor. Não bota a oferta e traga não, você vai dar o seu melhor. Senhor, o que eu devo colocar? Bicho, mas eu não tenho aqui agora. Escreve num papel aquilo que você quer dar a Deus o melhor. E o papel você coloca o seu nome, o valor e diga: Senhor, eu vou trazer. Põe dentro do envelope e traga o envelope aqui, porque é o seu compromisso com Deus. Aquele que semeia com lágrima, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Louvemos ao Senhor.